Questão 36 da prova de Física da Faculdade de Medicina de Catanduva. Diz o seguinte: o giroflex rotativo é um aparelho utilizado em veículos de resgate, como ambulâncias e carros de bombeiro, que consiste em uma lâmpada que gira circularmente, causando efeito estroboscópico que alerta a população para emergências. Um giroflex que gira com uma frequência de 2 Hz, possui uma velocidade angular de... Bom, pessoal, temos aqui um exercício bem direto. Ele fornece para a gente a frequência do giroflex, que é 2 Hz. Ele também diz no enunciado que a lâmpada do giroflex gira circularmente, então ela está no movimento circular. Então, pelo fato da unidade ser o Hertz, a gente pode entender essa frequência como sendo 2 voltas, a lâmpada está dando 2 voltas a cada 1 segundo. Essa é a informação que o enunciado está trazendo para a gente. Uma outra coisa é que nesse enunciado, como ele só fala um valor de frequência, ele não deixa uma margem aqui para a gente interpretar que está havendo uma variação nesses valores de frequência. Então, eu posso afirmar que o movimento que a lâmpada descreve seria um movimento circular e uniforme. Ela vai sempre estar girando 2 voltas a cada 1 segundo. Então, ele não trouxe nenhuma informação extra dizendo que estava havendo algum tipo de variação. Então, eu posso interpretar essa questão como também sendo uma questão de movimento circular e uniforme. Ele pergunta para a gente a velocidade angular, que a gente representa na física com a letra ômega, e olhando para o enunciado, eu consigo ver que a unidade que ele está pedindo aqui para a gente seria o radianos por segundo. Ele quer que a gente descubra quantos radianos essa lâmpada está girando a cada 1 segundo. Então, se a gente for pensar apenas aqui na definição da frequência, se a gente entende essa definição de frequência, dá para a gente resolver o que ele está pedindo sem a necessidade de outras fórmulas. Eu posso entender da seguinte maneira. Ele fala para a gente que a lâmpada gira 2 voltas a cada 1 segundo. Mas, se a gente lembrar da matemática, se um objeto dá uma volta completa numa circunferência, uma volta ela equivale a um ângulo em radianos de 2π. Uma volta equivale a 2π radianos. Mas essa lâmpada está dando 2 voltas. 2 voltas, fica fácil aqui da gente perceber que essa lâmpada ela vai girar o dobro, né? 2 voltas ficariam 4π radianos. E como a gente já sabe que ela está dando 2 voltas a cada 1 segundo, podemos então afirmar com toda certeza aqui que a velocidade angular dela vai ser de 4π radianos para cada segundo. Então, só da gente interpretar o significado da frequência, a gente já consegue afirmar que a alternativa correta seria a alternativa A. Então, essa resolução seria pensando apenas aqui nessa definição. Ah, mas como é que eu iria resolver se eu quisesse usar a fórmula? As fórmulas de movimento circular. Um outro raciocínio seria o seguinte, vou fazer um outro caminho, uma outra forma de resolver essa questão agora com as fórmulas de movimento circular. A velocidade angular, que é o nosso foco, né, que o exercício está pedindo, no MCU, no movimento circular uniforme, pode ser encontrada com a variação, eu pego uma variação angular e divido pelo tempo que o objeto demorou para obter essa variação angular. Fazendo essa divisão, eu obtenho a velocidade angular. Mas só que essa é uma fórmula mais geral. Para qualquer situação de movimento circular e uniforme, eu poderia estar usando. Se eu penso exclusivamente em uma volta, pensando exclusivamente em uma volta,
A variação angular de uma volta, a gente sabe que é 2π radianos. Então, eu poderia substituir esse delta-θ por 2π. 2π. Eu estou mostrando aqui para vocês como que a gente chega nas expressões, nas formulinhas da velocidade angular. Então, pensando em uma volta, a variação angular dela seria de 2π radianos. E o tempo, o intervalo de tempo de uma volta, a gente classifica como sendo período. Esse T a gente coloca com a letra T maiúscula, o período que representa o tempo que o objeto analisado demora para dar uma volta. Então, essa daqui seria uma expressão. Mas só que ainda a gente não tem a expressão que aparece a frequência. Então, qual que seria a definição de frequência? Eu vou mostrar para vocês aqui a fórmula. A frequência está associada a um número de voltas que o objeto dá em um certo intervalo de tempo. Essa é a definição mais geral possível de frequência. Seria o número de voltas em um certo intervalo de tempo. Quando eu pego o número de voltas em um certo intervalo de tempo, eu tenho aqui a frequência. Mas também se a gente analisar apenas uma volta, se eu estiver preocupado apenas com uma única volta, esse número de voltas seria 1, eu colocaria 1, uma volta, e o ΔT, que representa o tempo de uma volta, é o período. Ficaria dessa forma. Então, a gente fala, né, as expressões, essa daqui seria uma das expressões que a gente mais grava quando lembra de frequência. A frequência é o inverso do período. Então, se eu pego essa definição e substituo aqui em cima, a gente tem uma expressão direta, a gente chega numa expressão direta que a gente poderia utilizar na resolução desse exercício. Eu vou separar aqui esse período aqui, eu vou colocar ele na forma de uma fração aqui na frente. Essa expressão e essa daqui, elas são similares, elas só estão escritas de maneiras diferentes. Eu deixei esse 1 sobre t isolado, porque a gente sabe que o significado dele é frequência. Então, o aluno que tem em mente as formulinhas de movimento circular e uniforme, poderia também ter resolvido esse problema utilizando direto essa expressão. Velocidade angular é 2π vezes f. Então, eu substituo aqui a frequência que o exercício deu. O exercício deu uma frequência de 2 Hz, e aí já sairia direto. A gente nem precisaria se preocupar com o significado, né, da frequência que eu expliquei aqui em cima. Se você lembra já essa expressão, era só ter colocado direto, substituído direto o valor da frequência, que a resposta também já iria aparecer. Então, daqui, pessoal, 2 caminhos, né, para a gente resolver esse problema. Um pensando no significado de frequência e na pergunta, na definição aqui de velocidade angular, e um outro caminho lembrando das fórmulas de movimento circular e uniforme. A gente poderia, aqui é questão de hábito, né? O aluno que já está acostumado com a fórmula, poderia até resolver um pouco mais rápido esse problema, mas dos dois jeitos, a resolução é bem simples e bem rápida.